Metidos, né? Boa tarde, gente. Esse é mais um Papo na Rede, dia 20 de março. Começando o outono agora, viu? Começou o outono às 13 começou. horas e 57 Eu li uma frase hoje do Nietzsche que eu achei linda e até coloquei no Facebook, é a seguinte, que o outono não é uma estação da natureza, é uma estação da alma. Eu curti. Eu sei que vocês curtiram, cara. E se vocês não tivessem curtido, eu me sentiria assim muito mal. Eu me sinto... A gente vai começar a fazer atendimento psicológico pra nessa gente, assim, síndrome do não curtir. Pô, postei as coisas e ninguém curtiu. Boa. Se você tá ao vivo, bem-vindo, participe, boa. Mande seu e-mail que a gente vai ler aqui. Prazer de ter o Levi Araújo com a gente, amigo de velhos tempos e de boas caminhadas. O Levi é da bancada, é que ele não vem sempre. O Levi é da banca. Mas hora que dá certo a gente aparece. Não, e a gente entra em contato antes com o Levi. Levi, vamos amanhã no papo? Tô pronto, então. Legal esses amigos, né, que socorrem a gente naqueles momentos, né? Tipo, você pode? Vamos, podemos. Pô, mas pra mim tá bom demais isso. Vai enriquecer o nosso papo. Sempre bom conversar com você, Levi. Bom. A gente está propondo um tema de hoje que é sobre marchas, caminhadas e peregrinações. O que eu acho que mais motiva a gente falar sobre isso é que nós seguimos alguém que nos propõe uma peregrinação e uma caminhada. Mas me parece que ele não fala muito de marcha. Apesar de fazerem marcha para ele. Não é a dele. Aliás, marcha, em termos de marcha, eu prefiro marchinha de carnaval. Que elas são deliciosas. Maravilhosas. Mas de marcha, assim, para mim, o melhor é marchinha de carnaval. O Evangelho e Jesus, que vem nos fala do Evangelho, e ele mesmo encarna o significado do Evangelho, em dado momento o livro de Atos chama esse movimento que começa com pessoas conduzidas pelo Espírito Santo de caminho. Pessoas do caminho. Os do caminho. Os do caminho. Jesus, em dado momento, ele se identifica como esse que se fala, eu sou o caminho, na realidade. Então, por isso que eu acho assim, ele não propõe uma marcha ou paradas, mas ele fala assim, andem comigo, eu sou o caminho. Então a nossa motivação de falar... Eu roubei um termo que o Levi usa sempre, né, que é o na jornada, né, que aliás era um blog seu, né? Tinha um blog. E eu gosto de jornada, gosto de caminhada, gosto de peregrinação, me atrai muito. Essa ideia do peregrinar. Mas essa que foi a dica do mestre, muito, né? Muito. Agora a marcha, eu fico com a de carnaval. E eu acho que a gente está assim com uma certa antipatia com a palavra marcha hoje, porque a gente tem vindo reverberar aí nas redes sociais uma marcha. E aí é uma pergunta que eu faço para vocês dois assim. Parece que a gente está vendo um cartaz. Eu não diria, sabe aquela história, pô, eu já vi esse filme de novo. O filme não, mas eu diria assim, eu já vi esse cartaz de novo. Eu não vi porque eu nasci em 64. Né? E em março de 64 eu ainda estava na barriga da minha mãe, porque eu nasci em junho de 64, no inverno rigoroso de São Paulo. Naquela época tinha inverno mesmo, né? Mas enfim, a gente lê história. Eu não vivi conscientemente naquele tempo, mas a gente lê e resgata a história. Em março de 64 aconteceu uma marcha parecida com essa que está sendo divulgada nas redes, a marcha da família com Deus pela liberdade. E por isso que a minha pergunta é essa para vocês e para você também que está aí assistindo ao vivo, se aliás, você pode participar, né? Pode participar, só mandar seu e-mail que a gente lê. Vocês têm uma sensação de que a gente está vendo um cartaz parecido? Não vou dizer filme, porque eu acho que filme tem todo já um roteiro preparado. Não sei se é exatamente essa a história, mas existem assim, em termos do cartaz do filme. Não lembra aqueles remakes que lembra? Hollywood fazia muito isso. Os caras assistem um filme hoje, nossa, 12 Homens e um Segredo. Pô, esse filme passou na década de 50, 60 com Frank Sinatra, Sam Davis Jr. A gente pensa assim, nossa, que filme bacana. Não, cara, isso aí foi um remake, né? Aí você vê o cartaz assim, poxa, é verdade, até a disposição dos caras é a mesma. Parece, Levi, Carlos Brigantini, que a gente está vendo um cartaz parecido. Você disse que estava na barriga da sua mãe, eu estava com 9 anos de idade, no grupo escolar Professor Alípio de Barros, na periferia de São Paulo, na Zona Oeste. E onde eu tive a enfermidade que me afetou por o resto da vida, toxoplasmose, e tive uma das melhores professoras que eu podia ter na minha vida, né, que me ensinou. Diria que dela eu tenho as melhores lembranças, mas daquele período eu me lembro de que o clima não era um bom clima. Eu não tinha um clima bom na escola, não tinha um clima bom na minha casa, porque meu pai era ainda, no tempo que nós tínhamos quase recém-chegados em São Paulo,
E ele trabalhava muito para botar comida em casa. E ele trazia, além do cansaço para casa, naqueles dias ele trazia no olhar um certo medo, um certo apavoramento, do tipo, o que é que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós que tínhamos vindo do interior para a cidade, para a capital, para tipo, fazer valer a vida, não é? Mas eu lembro desse clima e dos meus tios, né, que chegavam porque já tinham tanques de guerra circulando pelas ruas do centro de São Paulo. Estava tenso. E também era de uma comunidade cristã, no caso uma igreja batista, que andou pela linha, né, da mordaça da ditadura e da chamada quase extrema-direita durante toda a minha infância. Então, daquele período, eu não tenho as melhores lembranças. Eu tenho uma certa angústia, tenho um lamento, porque não tive naquele tempo acesso a mentorias, no mínimo neutras, Levi, neutras, né? Que não fosse só de esquerda radical ou de direita, mas no mínimo neutras, né? Eu não tive, né? Eu só me dei conta do que havia acontecido no Brasil em 64, 3, 4 anos depois, quando eu comecei a trabalhar em 1970 aqui no centro de São Paulo, em que os generais que governavam o nosso país visitavam São Paulo e ficavam no Otton Palace, e se percebia um clima do tipo, cuidado do que você fala, cuidado por onde você anda, cuidado com quem você anda, filho, cuidado, não se mete, não sai sem documento de casa, olha, porque a gente nunca sabe. E aí, desculpe me alongar só um pouco, mas depois o Levi entra com pontual e conteúdo, né, de histórico. E aí, o que acontece? Levi, nós começamos a saber... O Carlos funciona, por ser o nosso ancião da roda aqui, ele faz assim um aspecto testemunhal do papo, entendeu? Eu vi. É verdade. Eu vi. Eu estive lá. Porque aí você começou a saber de professores que deram aula no dia anterior e não voltaram mais para lugar algum. Você começou a saber de pais, de amigos, né, que estavam em universidades cujos... que na sala de jantar, ou na hora do jantar, o pai foi tirado da mesa e ele nunca mais voltou para a mesa. Quer dizer, você começou a ter essas notícias que corriam a boca pequena e não, obviamente, pela grande imprensa, que estava absolutamente macumunada com tudo isso, não é? Então, assim, daquele período, quererem reeditar alguma coisa, eu diria assim, Deus me livre de ter de novo no meu coração, Deus nos livre de uma marcha mente, com Deus. Deus me livre de uma marcha com Deus e com a família e para esse tipo de liberdade. Deus me livre. Então, só para, como você disse, né, e me provocando, né, quanto ao meu ancianato, né? Pô, falou mas bonito, não tenho culpa cara, também. Gostoso. Eu também não tenho culpa de não ter estado lá, cara. Mas o Levi por ser quem é e por ter os envolvimentos que tem na vida, aliás, sempre que nos encontramos e quando você está aqui a gente aprende nesse sentido, desde segunda cidadã lá o Levi é um cara que... Levi, você é um cara de militâncias, dos programas, exatamente, é uma fé, eu acho que você tem uma história, não é assim, o Levi agora está... Não, você tem uma história, de anos atrás, de uma fé evangélica, no sentido que vem do evangelho, militante, né, que se engaja com questões do povo, da cidade, da cidadania, e eu acho que é muito legal ter você para esse papo. Mas vamos lá, aí vem essa coisa, vamos dizer assim, deixa qual era o pano de fundo? Né? Qual era o pano de fundo lá, né, historicamente falando, e as forças que mobilizaram aquilo, enfim, quer dizer, para alguns que estão aqui, no mínimo se sentirem provocados, aí buscar um pouco mais sobre isso e não ficarem sendo levados, como diria o Paulo, o apóstolo, por ventos de doutrinas,
Bom, eu não preciso exagerar e dizer que é sempre muito legal estar com vocês. Vocês aqui, numa mesa de café, mesa de boteco, é sempre muito bom estar com vocês. Eu dou graças a Deus porque vocês são queridos amigos e declaro meu amor a vocês, para todo mundo aqui. Agora sim, eu estava com 1 ano e 1 mês quando o bicho pegou, que eu nasci em 63. Fernando estava na barriga. Na barriga. Na barriga da Dona Tereza. Isso. E aí, então, eu acho que existem vários, ou seja, qualquer pessoa que deseja mesmo saber o que foi que aconteceu naquele momento, nós temos hoje, porque antes não, bons livros que você pode procurar saber direitinho como é que foi uma análise histórica. Toda a análise histórica daquele momento, como é que a sociedade civil, principalmente os grupos conservadores da sociedade civil, começaram a ser, eu diria o seguinte, assim, facilmente seduzidos por essa proposta. Quase manipulados. Porque tinha a ver com o seu estado de tranquilidade, manter o seu status quo, manter a sua zona de conforto e, obviamente, com todo aquele cenário internacional da Guerra Fria. Você nasceu no ano que o Kennedy foi exatamente, o Kennedy morre de maneira tem aqui em 63 e tudo. Os cristãos, principalmente os americanos, que tinham e têm ainda hoje uma ascensão muito importante nos grupos evangélicos brasileiros, principalmente nós batistas ou aqueles ou genéricos, e no caso dos presbiterianos e seus genéricos, os históricos e os pentecostais e seus genéricos e tudo, que hoje em dia a gente já não sabe mais quem é genérico ou não, né? E alguns genéricos são melhores, né? São bem melhores. Inclusive, e depois da quebra das patentes, aí os genéricos às vezes tem genérico melhor que a marca. Muito melhores. Aí assim, mais barato. Dízimo 2%. Mais eficaz. É verdade, dízimo cartão de 3 vezes. O que eu acho. E aí o que acontece? Com a Guerra Fria, com toda aquela propaganda que dos Estados Unidos sempre veio no sentido de como é que era a União Soviética, como é que era, na verdade, todo aquele legado de Stalin e toda a proposta anticomunista que veio dos Estados Unidos, isso trouxe, sem dúvida nenhuma, lançou luz ideológica, luz sociológica, enfim, trouxe luz para toda a América Latina, para todas as ditaduras da América Latina. Obviamente a CIA, que teve sua participação direta e inequívoca, marcada pela história, documentada e tudo, que fez do Brasil a base para todas as ditaduras da América do Sul, América Latina, fazendo com que a sociedade civil conservadora se voltasse para esse tipo de discurso de maneira absolutamente simpática. E, obviamente, a religião ela entrou firme nisso, até porque um Estado ateu, comedor de criancinha, não poderia, de forma alguma, ter alguma coisa a ver com Deus, considerando os grandes missionários da época, que alguns sofreram mesmo na pata de ferro de Stalin. Sim. Que foi um genocida, Stalin que foi um sanguinário, Stalin que depois foi... o Mao Tse-tung, né? Isso, também mal, bem mal, e assim, e essa coisa toda trouxe esse pano de fundo que chega ao Brasil como um importante ponto, né, calculado e planejado como base para poder fazer o seguinte: não vamos permitir que os grupos guerrilheiros preparados para transformar boa parte dos países em inclusive eu vi uma entrevista do carinha que era do PV, como é que é o nome dele? Gabeira, onde ele fala de maneira honesta, e eu sei que tinham muitos grupos armados aqui, em qualquer outro lugar, que eles queriam mesmo, era uma ditadura de esquerda. Não eram todos, mas tinha. Então eles começaram a usar essa possibilidade. Lembre-se que Cuba também começou a ascender. Lembre-se que Che Guevara é um camarada que está firme. Lembre-se de Allende. Lembre-se de alguns homens que estavam trabalhando de uma maneira, digamos assim, mais socialista. Não necessariamente iguais,
Sim. Mas tinham correspondências. Tinham correspondência, óbvio. Não tinha nada a ver com o conservadorismo de poucos que queriam continuar dominando sobre muitos sem dividir absolutamente nada. Então, eu acho que esse contexto todo foi montando toda essa situação até que... esse é o pano de fundo internacional, do clima latino-americano e no Brasil. Que chega para atender, né? Você deixou escapar uma coisa que eu queria só chamar a atenção, se for uma lupa em cima para disso. aí depois continua nesse raciocínio. Se não me engano foi isso que você falou agora. Quer dizer, entre todas essas questões que havia, uma delas em outras palavras, havia no Brasil uma concentração de renda muito grande, um domínio das elites, assim, com um aceno da classe média, de forma a não se perder nenhum tipo de privilégio. Nenhum. Ainda que fosse manter esse tipo de concentração de renda sem uma reforma econômica, sem uma reforma agrária, que era necessária, e que os países da Europa e Estados Unidos, que a gente considera assim, não, grandes países do capitalismo, fizeram. Né? Isso. Ou seja, era a manutenção de uma elite econômica e social tomando conta e assim, aspectos sociais do Brasil relegados lá para o último plano. Absolutamente para o último plano, é verdade. O que acontece? Ali há um momento onde os caras falaram o seguinte, olha, para continuar mantendo o nosso e a gente não ter que compartilhar com mais ninguém e não ter que abrir para esses que a gente não vê e nem quer ver, essa que multidão, que eles continuem invisíveis bem longe, e sem dúvida nenhuma, essa situação ela chega, vamos dizer assim, com na verdade veio junto à fome com a vontade de comer. Então alguns destes falaram assim, não, vamos continuar mantendo aquilo que é nosso e vamos continuar mantendo não só o que é nosso, mas vamos continuar mantendo, não a todos, mas a grande maioria, vamos continuar mantendo a nossa cultura de não partilha, nossa cultura de acúmulo, e eles tinham gordura para queimar. Tanto tiveram que durante os anos da ditadura, com a inflação lá em cima, porque tem gente que acha que a inflação ela teve só depois nos governos democráticos, teve muita inflação durante o regime militar. Teve muito rombo. Muito rombo, mas muito era uma economia absolutamente manipulada. Muita corrupção. É morrer de rir, vergonha alheia quem acredita que durante a ditadura não teve corrupção. Mas isso é de uma ingenuidade abissal. Posso ler os e-mails que chegaram aqui? Sim. Guido! Olá a todos, olá Guido. Obrigado. Guido Orlando Júnior. Isso aí. Bem-vindo, Guidão. Não vejo a menor possibilidade de golpes. Os Estados Unidos não apoiariam, temos muitas multinacionais no país. Economicamente, geograficamente não é viável, ao contrário de 64. Um abraço, bom programa. Boa, eu acho que também não vê. O que a gente está mais trabalhando aqui, Guido, em função dessa marcha que a gente está vendo aí, que eu estou achando que não vai dar, ou não é que não vai dar em nada, mas eu acho que é mais... Estão se propagando. O que me incomoda é esse lance de reeditar um negócio com o mesmo apelo dessa questão de chamar os caras militares. Deixa os militares fazerem a função constitucional deles, né? Mas, e essa ideia de que com Deus, não põe Deus no meio desse negócio. Então é mais isso. Deixa eu ler os outros. Não é nem parênteses, né? Nós não estamos aqui tirando o direito de ninguém se manifestar. Pode, uma posição legítima, não é? Então, Roberto Reis da Costa, ainda lidar em outra categoria. Roberto lá da Costa, ele é solteiro, mandando um abraço. Carlos Apache de Milão, Itália. Gente de Deus, estou aqui dirigindo e parei para mandar um abraço. Cuidado aí para não bater. Fernando Bragantino Levi também para Daniel. Tô aprendendo, pois nasci em 70 e não vivi esse período. Buena será. Tchau, amigo. E o Carlos Apaz de novo, já mandou mesmo e-mail aqui. Isso aí, obrigado. Mas vai aí, Levi, desculpa te cortar. Registros feitos. É verdade. Os caras aqui sempre eles. Agora é o seguinte, nós também não acreditamos que isso será possível, eu também não acredito, mas a gente está trazendo esse tema, como você mesmo disse, de maneira pedagógica. Então, mas aí deixa eu aproveitar e meter uma pergunta no meio, que é o seguinte, por exemplo, o que você acha que leva? E essa questão da marcha, já faz tempo que eu tenho caras que eu conheço que ficam com esse papo de que, cara, acho que precisa chamar os milicos de novo, porque o que leva uma geração que tem mínimos de conhecimento histórico, porque eu não tô falando de gente que assim, um tapado, ele não conhece isso, não, é gente que conhece, a ter esse anseio novamente. Em 1900 não, já em 2014, quer dizer.
em que a gente está começando a viver. Acho que a gente está longe de uma democracia assim bonita, cara, mas a gente está plantando pouco a pouco um processo democrático no país. Uma coisa que me deixa muito chateado, por exemplo, desde a época do Fernando Henrique, fora FHC, aí depois fora Lula, agora fora... Que fora, pô, os caras foram eleitos. Há um processo que é feito e me parece que tem gente de novo ansiando para fora não, há um processo, a gente vai ter eleição, não está satisfeito, não vota e que se estabeleça um princípio de maioria. Claro. Né? Quer dizer, agora, por que há, Levi, fazendo ainda esse aspecto histórico, mas esse anseio, cara, por achando que, cara, a nossa salvação é fazer essa... Que canto da sereia essa o que seduz? Sereia é essa? O que seduz isso? Eu acho que existe uma coisa que está na mente das pessoas, que é o seguinte: farda e coturno da segurança. É a sensação de que, uma sensação falsa, de que um braço forte, uma pata de ferro... Note, as pessoas, elas não se sentem seguras quando tem um líder que seja mais liberal, mais livre, que facilite mais as condições daquela comunidade para que ela possa ser, para que as pessoas sejam elas mesmas. Então, as pessoas acham que quando tem um dominador... da vertigem. Isso, porque o cara que acha, eles acham, isso está na cabeça mesmo, de que o dominador é um negócio infantil, Fernando. É um negócio de criancinha. É aquela ideia de que a presença forte e autoritária, às vezes, de alguns, trazem uma certa segurança. Sensação de segurança. Sensação de segurança. A gente usa essa expressão, né, da sensação de insegurança. E eu acho que tem uma sensação de segurança que me parece, talvez você está querendo dizer, Levi, é mais ou menos o seguinte: cara, eu vou colocar cerca elétrica na minha casa, câmera, e contratar uma empresa de seguro particular, colocar um cara aqui de terno preto para ficar o dia inteiro da minha casa. Aí eu resolvi o meu problema de segurança. Tranquilo. Mas eu não toquei nas questões estruturais desse país para que ele de fato se torne seguro. Na verdade, assim, eu vou me cercar, ter condições para que eu esteja protegido, de preferência com qualquer tipo de expediente belicoso. E se ele tiver uma farda de policial, absolutamente protetor, e se for melhor, então tragam os tanques e coloquem perto da minha casa e mantenham longe barricadas então, traz sim uma sensação de segurança, que hoje está sendo questionada, porque são exatamente nos carros que deveriam proteger os cidadãos, com os que dirigem esses carros que deveriam estar protegendo os cidadãos, são os carros com as pessoas que deveriam proteger o cidadão que arrasta pelas ruas uma cidadã. Então, e sem falar outras coisas mais, né? Mas essa sensação de segurança, eu acho que seria uma explicação para as pessoas assim, não tem mais jeito, talvez os caras do ambiente. Qual é a similaridade do ambiente de 50 anos atrás para os dias de hoje? Eu concordo que hoje já não há mais a mesma situação que houve naquela época. Eu também acho que essa marcha será um fiasco. Um fiasco. Eu também acho que será um fiasco. E estou torcendo bastante para que eles consigam encher 2 Kombis. Agora, assim... Vão perder para a torcida da Portuguesa. Vão perder para a Furiosa. Mas o que eu quero dizer com isso é que, evidentemente, não há um ambiente, digamos assim, próximo, de proximidade histórica, econômica e também até social, para que isso aconteça novamente. Não existe. Mas o que existe, sim, de igual é o mesmo sentimento conservador. É a mesma lógica. A mesma lógica conservadora de alguns grupos. Uma lógica que trabalha com a ignorância dos seus liderados, das suas, sabe, do seu curral. Que é a lógica de dizer, economicamente antes era melhor, mentira, não era. A inflação antes, na época deles, era melhor, mentira. Na época nós tínhamos emprego, mentira. Questão da segurança. Na questão nós tínhamos segurança, mentira. É uma questão de voltar mesmo com seriedade aos dados históricos, econômicos e sociológicos. Isso é uma questão de estudar e de ver direito o que era o que foi.
naquela época e o que de fato ainda é hoje. Então, conta um pouco com esse aspecto que, na minha opinião, é questão de ignorância. Por outro lado, a gente se assusta com gente muito esclarecida que apoia isso e que defende isso e que argumenta a favor disso. E aí, eu diria que não é mais uma questão de alguém que está sendo usado pelo aspecto mais de ignorância e nem pelo aspecto de que não sabe. Mas é uma pessoa que sabe, e aí eu acho que é pior. Uma pessoa que tem acesso às informações do que aconteceu de verdade na época. E o que mobiliza essa pessoa? Então, aí é aquela questão ideológica que a gente está falando. Quer dizer, uma coisa é o cara... A gente estava falando um pouco, né, Carlos, sobre a quantidade de mentiras, factoides, que a gente vê nas redes sociais. Porque assim, hoje, com a rede social, cada um ele é o jornalista de si mesmo, né? Ele vai lá e põe, e posta coisa e tal. E aí você começa a ver dados, informações, notícias, né? Eu falo assim, pô, Luiz Fernando Veríssimo nunca escreveu tanta coisa que ele não escreveu. Tem um negócio, deixa eu falar. Tem um negócio que colocaram, deixa eu te contar essa aqui. O cara pegou e colocou uma frase de Calvino e colocou embaixo Ed Renekiewicz. Aí os caras desceram o cacete, metendo pau, porque era o Ed que tinha dito, tal. Aí depois o cara revelou, não, quem escreveu foi Calvino. A maioria era calvinista, ficaram tudo sem graça. Exato. Tem essa coisa. Mas então assim, mas aí eu tô falando que aí o cara fez uma pegadinha pra pegar os trouxas, como diz. Factoides, né? Mas assim, essa coisa do factoide, do cara que olha, tá vendo como é que a coisa tá. Não, isso aqui é uma mentira. Isso. A coisa não tá bonita. Sim. Mas isso que você está colocando ou é uma ingenuidade tola, ou é uma atitude ideologicamente malvada, perversa. Isso. Quer dizer, você sabe que é mentira e está colocando... Ou se não sabe, assim, pouco importa se é. Mas importa que vamos colocar isso aqui, porque, olha, do jeito que está, não dá. Muito factoide aconteceu na Guerra Fria nos Estados Unidos contra a União Soviética. Muito factoide. Inventaram um monte de mentira, fizeram filme, fizeram um monte de coisa. Os factoides contra o Bloco Vermelho. Mas também teve muito factoide dentro do Bloco Vermelho contra os Estados Unidos da América. Isso é natural. O que surge dentro desse aspecto ideológico? Eu sou anti-XPTO, ou XPT, né? eu sou anti isso, então eu começo a trabalhar os factoides contra aquilo lá. Percebe? Então, que acontece o tempo todo, ou seja, o cara... E que para um discípulo de Jesus, convenhamos, qualquer que seja a bandeira dele, cara, ele tem um compromisso com a verdade, né, Levi? Absoluto. E outra, o compromisso do seguidor de Jesus de Nazaré é com fatos, e não com factoides. Então esses factoides são interessantes. Por exemplo, você vê essa coisa que você está dizendo aí, que é uma estruturação da mente para poder utilizar meios agora que são fáceis de poder serem manipulados, né? E faz a coisa e manda. E hoje em dia, e esse ano, preparem-se. Esse negócio ainda não esquentou, vai esquentar pra caramba nas redes sociais. O que a gente pega de mentira, de factoide, de conversa mentirosa e de um clima, estão tentando se estabelecer um clima de terror. Se você for ver algumas publicações de alguns camaradas, a impressão que dá é de que já acabou tudo no Brasil, de que o Brasil está destruído, que o Brasil está acabado. Quer dizer, esse clima, esse estabelecer um clima tal, sem olhar com verdade, com, sabe assim, isenção de ânimo, para poder dizer, isso aqui está muito ruim, é verdade, mas tem isso aqui que é muito bom. Olha quanta coisa boa aconteceu. E assim por diante, fazer a distinção entre essas coisas. Deixa eu ler um e-mail aqui da Maria Alice, lá de Ubatuba. Ouvir Fernando e Brega já é um manancial. Boa, Alice, até parece. Mas unir Fernando Brega e Levi... generosidade. Isso é pós-graduação, é doutorado, abraço a todos. Muita generosidade. É generosa demais. Marcelo Madeira, lá de Bauru. Tá lá com a irmã do Daniel Choi lá em mesma comunidade, Marcelinho. E o cenário religioso, qual a correlação? Abraços, amigos. Abraço pra você, Marcelinho, nessa terra quente de Bauru. Levi, vamos tocar nesse assunto do Marcelo. Mas deixa assim... essa é boa. Vamos, só para deixar, acho que claro também algumas coisas assim. Falando no que diz respeito a seguidores de Jesus e de gente engajada para valer. Né? E não... com discursos de engajamento que nunca engaja. Porque também tem um pessoal que tem um discurso de engajamento que nunca engaja.
não engaja na associação de bairro, nem não consegue, e porque não consegue aquilo que gostaria de conseguir, não consegue. Sabe, essas entranhas menores e mínimas que abrem caminhos para entendimento do que é a sociedade e do que é a solidariedade e como eu devo participar nisso e tal. Quer dizer, qual é o nosso papel no sentido de não só bater contra essa marcha e qualquer outra marcha, eu digo e insisto, vamos cantar marchinha de carnaval que é muito melhor, mas assim, de nos tornarmos caminhantes, peregrinos, seguidores e fazer uma jornada de engajamento para valer, tanto para combater estes climas, mas também, Levi, aí vamos fazer o lance do advogado do diabo nesse sentido, falo por mim, por você, por nós, porque nós comungamos muito de algumas ideias, né? Tem muita coisa estranha acontecendo naquilo que nós diríamos assim, nas nossas governâncias em geral. Quais são os instrumentos que nós podemos utilizar para fazermos estes contrapontos, isto é, para a gente combater estes desmandos e corrupção, você está falando? Primeiro combater esse clima, né, do tipo tudo vai mal e vai piorar, né, que a gente fica com a sensação de que uma hora ou outra eu também vou jogar a toalha e começar a dizer que está tudo indo mal, só que eu vejo muitas coisas boas acontecendo. Eu sei o Brasil que eu tive há 50 anos atrás, sei o Brasil que eu tenho hoje, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente vê pipocar. Quer dizer, por exemplo, essa questão da Copa do Mundo, né? Eu vou torcer, eu vou curtir, eu sinceramente não tenho me dado esse tipo de trabalho, mas assim, a gente sabe que tem acontecido um milhão de coisas estranhíssimas e vai pelo Brasil todo. Quer dizer, como é que nós participamos disso sem ideologias, vamos dizer assim, né? Mas fazendo valer aquilo que nós entendemos que são os valores do reino, da justiça, da verdade, da paz, do bem comum. Não é o meu bem, o bem comum. Hoje eu não consigo mais orar. Meu pai estava lá no hospital, eu não consigo ir lá no hospital e orar só pelo meu pai. Não consigo. Claro. Eu não entendo que Deus queira que eu esteja lá para dizer assim, Deus salve o meu pai. Pô, se eu for salvar meu pai, salva o pai de todo mundo que está nesse hospital. A igreja, os irmãos, os caras que vivem nessas marchas, precisam orar certo. Orar certo. Falando em correlação que não caia raio sobre a minha casa. Que não caia raio na casa de ninguém. Claro. E se cair na casa de alguém, que eu tenha uma casa para abrigar quem precisa ser abrigado. Quer dizer, esse tipo de coisa, Levi, quer dizer, quando é que nós vamos... Sabe uma coisa que me chama a atenção, Livio? Quando de novo, uma coisa que você falou sobre a... Eu falo e não deixo você falar. Não, tá ótimo. Eu tenho que ouvir muito mais também. O período de 64, em que... Vamos pensar assim, agora tocar no assunto delicado. Mas quando o Jango, ele propunha reformas que eram consideradas comunismo, bom, enfim, eu não tinha nascido, então vou falar com... Ele propunha reformas que tocavam nessa estrutura elitista e classe mediana, né, do Brasil, do tipo assim, mano, não mexe nos meus direitos, as minhas coisas e tal, negócio de dividir renda. Aí me parece assim que sempre que vem um governo popular, não necessariamente populista, popular, que eu estou pensando assim, ele tem um olhar mais, com uma política social mais intensa, me parece que há essa reação. O que me incomoda, e aí tocando um pouco naquilo que o Marcelo perguntou, é que a Igreja de Jesus deveria estar na vanguarda dessa questão de políticas sociais e assim, precisamos repartir. Não faz sentido eu ficar lutando e batalhando para eu ter o meu conforto, quando muito mais da metade da população desse país vive um desconforto desgraçado todo santo dia. Mas aí quando vem qualquer ação política, seja de governo, não, a gente vai fazer uma mudança, não pode mexer nisso, não, são comunistas, não, são socialistas. Não é nada, cara. Porque nesse sentido, as ações que o Evangelho propõe, que o próprio Evangelho propõe, elas podem ser ideologizadas nesse ponto de vista. Sim, isso é coisa de comunista. Né? Não é que é comunista, é coisa do Evangelho. Repartir o pão com quem tem fome, repartir o hospital, repartir a escola. Eu quero que minha filha tenha, isso que você falou, que minha filha tenha uma escola boa, com dignidade. Mas não é só ela.
Pô, eu queria que todos Agora, tinham. para que todos tenham, tem muita coisa que tem que mudar nesse país. Verdade. E não é mudar isso só nessa questão é mudar na gente. Aí eu tô falando assim, na gente, que é essa chamada classe média. Eu não vou falar nem da elite lá em cima, cara, porque esses estão absolutamente alienados do que acontece aqui. Nem aí. Entendeu? É. Levi, desculpa, a tua vez. Não, eu pensaria o seguinte. Ó, ainda tem e-mail da Silvan aqui, do Adriano Portugal. Deixa eu só ler aqui. Boa tarde, pessoal de Barueri, Adriano. Muito interessante e importante essa aula. Isso aqui é um papo, viu, Adriano? Gente boa, Vocês não Adriano. acham que saímos de uma era provinciana, ditadura, mas a cultura continua sendo a mesma? Eu acho que ela não saiu da gente, Ela né? tem Não atualizamos nosso software. Eu acho que nem o hardware, viu, cara? Inclusive sendo a religião grande ajudadora para isso e não uma instituição que rompa com a mesma. Estou Correto, falando bobagem? Não. Não. E a Silvana Pavan, lá da Suíça. O programa Nossa, está muito interessante. Estou adorando. Abraço a todos vocês. Levi. Legal. Legal, manda um abraço pra todo mundo, pro Vitor de Vila Velha, todo Tamo mundo aí. mandando. Isso aqui, Todo mundo. Verdade. Eu penso assim que diante de toda essa jogada de papo de vocês dois, eu penso o seguinte: primeiro, que nós somos o povo das boas novas. Então, o povo das boas novas que tem na mão o livro da esperança. Então, eu tenho por obrigação entender de que se eu trago as boas novas de Jesus de Nazaré, eu também não tenho que ter problema nenhum com boa notícia. Então, se pintar boa notícia e for confirmada, que dê. É nóis, tô junto. Ponto. Certo ou não? É boa notícia. Tamo junto. Eu sou da turma da boa notícia. Eu sou de Jesus de Nazaré, eu prego as boas novas do Evangelho. Então, se é boa nova, eu também falo. Então, quem é das boas novas, fala de boas notícias. Segundo, quem é do livro da esperança, que é a Bíblia Sagrada, é o livro da esperança, combate qualquer niilismo, seja ele inclusive dentro dos nossos arraiais. Aliás, os nossos niilistas são os piores. Os nossos pessimistas são os piores. São os piores, são os piores. Eles conseguem ser os piores. Então, Os assim, nossos piedosos são os piores. Não, nossos piedosos dá dó. Perversos. Dá um dó danado. Agora, essa é uma coisa. Outra coisa, nós temos um viés profético. Qual é o viés profético? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se Chico fez isso e não está certo, pau. Se Francisco fez isso e não está certo, pau. Então, se eu pego um erro no governo federal, pau. Se eu pego um erro no governo estadual, pau. Se eu pego... Por que eu falo do mensalão e não falo do trem-salão? Se eu pego um erro no governo municipal, pau. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ponto. Aspecto profético. Seria uma postura profética. Aspecto profético. Daí tem um aspecto que eu diria que é extraordinário, que é o aspecto seguinte, é o aspecto daquilo que você falou. O aspecto profético não é preconceituoso. Né? Não é. Não é preconceituoso. Não tem preconceito. Nem com Chico, partidário. nem com Francisco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora tem um outro aspecto que é muito importante. A gente precisa parar de uma vez por toda com esse negócio de dizer que quando a gente diz que tem que dar o pão ao faminto, isso é coisa de esquerda. Porque aí nós temos que estudar um pouco mais. O que eu diria aí é um aspecto mais de ensino. Então esse aspecto de ensino, por isso que o pessoal está dizendo que não mudou muita coisa. Então nesse sentido, no nosso meio, não mudou muito não. Nosso pessoal ainda não entendeu o que é evangelizar com boas novas a partir da perspectiva da esperança. Não entendeu direito nenhum o que é ser profeta. Porque o profeta, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, mas ainda não estudou direito. Por quê? Porque se formos para a lei, e você perceber lá na lei, quando se diz que tem que se proteger o estrangeiro, tem que se proteger o órfão e a viúva, então quer dizer que Deus que estava escrevendo com a mão direita começou a escrever com a esquerda? Não, agora Deus está petista. Então quer dizer que quando Deus fala assim, tem que ter o ano do jubileu, opa, isso aí é coisa do mensaleiro. Deus virou mensaleiro quando falou que o profeta... Você percebe o que eu quero lhe dizer? Então os profetas, quando diziam claramente tudo o que eles disseram, os maiores, os menores, gritando por justiça para que isso acontecesse, então o que isso quer dizer? Que aí o cara vai falar, não, mas essa é a sua leitura de esquerda sobre uma coisa bíblica. Então tá bom, então esquece a minha leitura, que você possa dizer que é, e simplesmente cumpra a Bíblia. Vá para a lei mosaica e veja o que é que tem lá, já na lei, que fala sobre o que nós devemos fazer, qual é o nosso comportamento de partilha. Vai estudar o conceito de justiça nos profetas. Vai estudar o conceito de shalom, que é para todo mundo, que é para todos. Vai orar ao Pai, que não é seu, que não é só de um grupo, mas que é nosso. Começa pelo Pai Nosso. Que o pão, que fala não é só de é um, nosso. que o pão é de todo mundo.
Vá buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que na mesa da ceia, na quinta-feira, Jesus convida a humanidade, não 12. Não 12. Chama todo mundo. Ele convidou a humanidade, é só olhar os... Pois é, vai olhar Jesus que ali, resgata a posição da mulher de maneira extraordinária e a coloca de maneira maravilhosa, como se em Gênesis 1, tem antes ideologia da queda... que faz melhor isso? Então agora quer dizer que Jesus ficou feminista porque ele tinha um monte de mulher do lado dele lá, gritando? Não. Vá olhar, até o próprio Paulo, que alguns dizem que era machista, vá olhar até a própria participação de Paulo com uma leitura correta, sincera e de um método histórico crítico correto, sincero e honesto do texto daquela época, naquela época, para aquela época, e vá olhar como é que foi que o apóstolo Paulo também, de forma extraordinária, junto com os discípulos de sua época, não estabeleceram justiça social. Tá certo? Vá olhar para Apocalipse. E, enfim, não, olha o que o Evangelho faz com os macedônios. Por favor, né? Pois é, vamos fazer. Que eram daqueles considerados os mais pobres. Quando eles vão ser deixados de fora, eles rogam. Isso. Paulo, pelo amor de Deus, olha o que nós entendemos, não pode ser. Exato. Não podemos ser tratados desse modo. Então eu acho que é isso um pouco, viu? Nós continuamos carecendo dessas mesmas coisas que eu acabei de falar, porque essas mesmas dificuldades, elas estavam lá em 64 e elas perduram ainda hoje em 2014. Com essa mesma mentalidade. Com agravantes... Isso que você está falando... Com agravante, eu diria, da intercomunicação. Isso. Né? Que lá ainda nós tínhamos limitações graves de comunicação. Hoje, com as redes sociais, com todas as redes internacionais, quer dizer, isso ganha decibéis, né? Máximos. Né? E o que você está falando, que eu acho bacana, assim, tudo você veio pontuando, desde lá o Êxodo. Cara, o Êxodo eu acho que é um exemplo e uma lição histórica que Deus dá de libertação, né, e de justiça social. Deus não suporta a opressão de uma nação sobre outra nação, ele desce. Agora, exato, desce. Esse verbo que se repete, né, que é sempre Deus que faz esse movimento de descendência, até que ele definitivamente desce em Cristo. Né? Numa nação subjugada. E desce até o inferno. E aqui é engraçado no Velho Testamento. A opressão dos opressores sobe até as narinas de Deus e Deus desce. Exato. Então, mas quando você vai falando, isso me remete, Levi, a uma caminhada. Isso. A um povo que peregrina, uma jornada. E não a uma marcha. Nunca. Esse negócio belicoso. Joel Macedo Fontenelle, lá do Rio, já esteve aqui com a gente falar sobre o Robel. Abraço aos três amigões da militância virtual diária. O programa está excelente. Vamos lembrar que o governo de esquerda, que foi defenestrado é jogado pela janela, tá, gente? Só não sei se você pensa que é outra coisa. É que o Joel usa a linguagem jornalista como é um tradutor de primeira. Pelo golpe militar, tinha um projeto socialista autêntico para o país e não era corrupto, como aliás a esquerda da época. Me parece que os dois governos de esquerda dos últimos 10 anos carecem de um projeto socialista convincente e se chafudaram na corrupção e na promiscuidade com o pior do capital, que atua no país, tornando-se por isso vulneráveis aos arroubos da inconsequência. A corrupção, Obrigado, João, vamos dizer assim, né? Não é um privilégio, aspas, né? De nenhuma ala, né? Do tipo, e outra, né? Aí me lembro, e desculpe citar para aqueles que odeiam, né? Mas eu me lembro muito do Mário Covas quando ele dizia assim, a corrupção tem dois lados sempre, né? E é muito interessante como se tende a aprender, né? Ou a querer expor, né? O que corrompe, e aquele que se deixou corromper, né? É o receptador, né? É o receptador. Você prende o cara que roubou um caminhão de iPads, né? E onde foram parar esses iPads? Foi para a mão de muita gente, inclusive para gabinetes de pastores, né? Para gabinetes de sabe, baratinho, coisa assim? Cara. Isso, tem um cara ali na lojinha ali vendendo baratinho. É o teclado que a banda compra, né? Uma benção. O teclado que a banda compra, né? Deus deu um teclado assim pela metade do preço, sem nota, sem nada, né? Quer dizer, esse lado da corrupção, né? Que nós mesmos não gostamos de tocar, né? Que é gostoso. E você vê os caras sendo presos porque corromperam de algum modo. Corrupção nos olhos dos outros é refresco. Exatamente. Então, assim, esse é o Joel levanta a questão da corrupção, eu acho que é um câncer, é uma doença generalizada. Sim. Aí eu diria assim, em todos nós, né? Que devíamos ter instrumentos melhores ou usar melhor os instrumentos que nós temos para impedir que isso aconteça. Queria ler um texto do Anderson, um e-mail que chegou, e depois o da Rebeca, que eu achei muito legal aqui.
O Anderson Rangel aqui de São Paulo diz o seguinte: boa tarde, aprendendo com um excelente papo e também testemunhando que o Brega se enquadra entre os líderes que propõem liberdade e porém com responsabilidade. Abraços. O Brega é o nosso cara. Né? Rebeca Rabelo, aqui, ó, de Recife. Aqui amigo. Não, lá de Recife. Os amigos são generosos. Né? O grande problema, achei muito legal que ela põe aqui, deve se dar filosofia, né, Rebeca? O grande problema que impede que nós cristãos estejamos na vanguarda quanto a políticas sociais, que retomemos a boa e velha ética aristotélica do bem comum, da felicidade como fim último da coletividade e mais ainda da mensagem genuinamente evangélica de esperança e de inclusão, me parece estar arraigada naquela malévola ideia exclusivista que temos. Queremos um Deus que trabalha só para nós e que só acolhe aqueles que são semelhantes a nós, ou que aceitem nossas regras, nosso jogo. Se, entre aspas, metafisicamente conseguimos ser tão egoístas, naturalmente seremos a dimensão prática e social. Ô, Rebeca! Beleza, hein, Rebeca? Mas é isso. Essa visão bem. Assim mesquinha Mandou bem. Que a gente tem, em resumo, acho que é o que ela está colocando, essa mesquinhez que por alguma razão é a lente que a gente faz a leitura do Evangelho. Levi, nós caminhamos juntos em alguns momentos, né? E você era, vamos dizer assim, anfitrião e ao mesmo tempo protagonista de muita coisa no que diz respeito a militâncias. Como é que você está hoje e o que você sugere para indivíduos, pessoas, e aqui não estou dizendo evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas, estou dizendo de gente, seres humanos que carregam a imagem e semelhança de Deus lá, está lá, né? E que se a gente limpar, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. O que a gente poderia sugerir para pessoas e para grupos e para comunidades, né? Lembro-me, eu não me arrependo das caminhadas que eu fiz. Eu lamento até hoje não estar tão presente em algumas jornadas, mas eu não lamento e eu não tenho nenhum arrependimento sobre isso. Aliás, agora essa semana eu estava lendo algumas coisas daqueles dias, né? E diz assim, que bom que Deus nos permitiu, né, aqueles tempos, né? Porque hoje colhemos algumas coisas que alguns acham que não são coisas boas, né? Mas nós estamos aqui por causa disso, porque teve gente que foi tirada da sala de jantar e não voltou nunca mais. Nós estamos aqui por causa desses caras, é verdade. Por causa desses caras. Depois então, assim, eu queria... o que seria assim, tipo, mano, você ou quem é líder de comunidades, enfim, do tipo, mano, para com essas conversas, vamos... Depois eu queria ler o e-mail do Dirceu, mas... Tá. Do Zé? Do Zé Dirceu? Não. Viu, uma coisa que... É Dirceu, mas não é Zé, Cardoso. Eu acho assim, eu dou graças a Deus por tudo que caminhei, não me arrependo de nada, absolutamente. Pelo contrário, tenho orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho e dou muitas graças a Deus por isso. E faz parte do legado que eu deixarei para os meus filhos. Sim. Que é um legado do quê? Que é um legado de olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, procurando ver o amor de Deus, que é um amor para todo mundo. E ver o quanto Deus se dói para aqueles que são oprimidos. Esse é o meu jeito de olhar a Bíblia, sempre olhei a Bíblia assim. Não tenho como ver a Bíblia Sagrada de outro jeito. Então esse meu jeito, esse meu olhar, essa minha maneira de compreender as Escrituras me custaram muitas coisas. Me custaram estigmas e que também paciência. Teve tempo que eu me irritava. Até hoje o pessoal me chama de petista, me chama de comunista. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou muito pior que isso. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu sou um profeta de Deus. É mais subversivo. Muito mais subversivo. Na rigor é mais subversivo. Muito mais subversivo. Então a primeira coisa é isso, sabe? É procurar se esforçar para ler a Bíblia, pelo menos ler a Bíblia. Porque tem gente que não lê a Bíblia e se posiciona contra essas coisas. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Então, vamos voltar a ler a Bíblia direitinho. O cara não lê, mas usa. Com paciência. E toda vez que você encontrar, e vai encontrar várias vezes, que você encontrar esse movimento de Deus contra a opressão, esse movimento de Deus contra a injustiça, esse movimento de Deus pró-minorias, vou repetir, esse movimento de Deus
pró-minorias. Toda vez que você encontrar, grifa na sua Bíblia e fala, Senhor, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Não precisa nem ser em vermelho, grifa, não, ser em azul mesmo. Em azul, não precisa ser vermelho, não, grifa em azul. E se quiser desenhar um tucaninho do lado, que ponha, mas não importa. Né? Pronto, mas faça alguma coisa com esse texto bíblico e fala assim, Senhor, e o que eu vou fazer com isso que está na palavra? Então, primeiro, eu acho que é um movimento para a Bíblia. Eu acho que o outro movimento é a oração mesmo. É ter coragem de se ajoelhar diante de Deus e falar com Ele em oração, falando, Senhor, tem misericórdia, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa entender de forma clara e saber separar o joio do trigo e entender o que é que significa alguma coisa que está sendo, que está beneficiando pessoas que precisam, e o que é que significa a utilização indevida até do próprio método de abençoar as pessoas que precisam. Então eu acho que isso aí resolve-se com oração. Senhor, me dá discernimento, me dá clareza para que eu possa estar entendendo isso, sabendo discernir as coisas. Senhor, me dá discernimento. Isso é uma coisa. E uma terceira coisa que eu acho é o seguinte, meu amigo, se mistura com o povo. Se junta com o pessoal dos movimentos sociais, sim. Não tem medo não, vai lá nas reuniões, fica junto. Participa com eles. Que é o que eu continuo fazendo, Brega. E eu dou graças a Deus, porque hoje, servindo onde eu sirvo, eu não sofro absolutamente nenhum tipo de censura. Nenhum tipo de censura. Continuo, vocês me acompanham. Continuo crendo no que eu sempre criei, continuo me manifestando do jeito que eu sempre me manifestei, às vezes exagerando, mas eu sou um sujeito exagerado, vocês sabem disso. Eu sou um sujeito exageradíssimo. É o meu jeito, é a minha característica. Eu tenho que pedir a Deus que Deus me ajude nesse sentido. Se bem que eu acho que vou ficar meio sem graça eu cair nessa daí. Mas, então eu acho que continuar... não sair de perto desses movimentos sociais, desses movimentos, procurar ficar perto das pessoas, procurar, mas onde é que eu vou achar um movimento social? Ué, quer ficar perto de gente mesmo? Você faz o seguinte, desce um dia, pergunta como é que é aquelas mulheres que ficam ali no seu condomínio, que ficam conversa ali... com o porteiro, bate papo com o porteiro, conversa um pouquinho, da padaria, conversa com as pessoas na rua. O gari na rua. Isso, conversa com o garçom, simples, conversa com aquelas que atendem você na padaria, conversa um pouquinho, pergunta como é que tá a vida, bate um papo sobre isso. Pergunta como é que a coisa acontece, como é que estão os... Bate o cara um papo. Fica 3, 4 horas num ônibus. Isso, 3, 4 horas no ônibus. Bate um papo com eles. Mais 3, 4 horas para voltar. Isso, conversa com eles. Eu acho que esse negócio de começar... então, abrir os olhos para as Escrituras, pedir discernimento a Deus em oração direta, porque Deus dá, e faz um movimento, pelo amor de Deus, na direção das pessoas, que são pessoas que não estão, vamos dizer assim, em condições de morar onde você mora, de comer o que você come, e de ter o que você tem. Não. Eu acho que se você fizer esse movimento e fazer isso como se fosse uma, vamos dizer assim, uma disciplina espiritual, sim, eu acho que aí você está com muita chance de repente começar a ser chamado também de subversivo. Muita chance. Isaías 58, você falou de disciplina espiritual, Isaías 58 fala do jejum. Jejum é um dos temas clássicos da espiritualidade. Sobre disciplina espiritual. E quando você vai olhar lá, o que é jejum, cara? Aí os caras, talvez alguém vai te colocar um carimbo de alguma coisa, subversivo, coisa assim. Não, ali só ler 2 e-mails aqui, a fase só um acréscimo a tudo isso que você falou. Isaías 58 é Isaías Fernando, só um acréscimo, né? Quando a gente olha para Jesus e lê Jesus de Nazaré, e deixa que Jesus nos leia, e leiamos as Escrituras pela lente dele, nós chegamos a extremos, como você disse, perigosíssimos. Porque recentemente foram presos muitos, né? Sim. E alguém perguntou para mim, o que você acha? Eu falei assim, agora eles são presos. E o Evangelho tem uma palavra aos presos. Exatamente. Como é que Jesus trata os presos? Nós já pensamos nisso, não? Não, ele tem Posso problema. ler 2 e-mails? A gente quem não vai visitar. Estamos com 1 hora de programa. Moçada. Não, então. É isso aí. Qual é a nossa tarefa? O que o Evangelho nos chama, né? Na verdade, ele não quer que... Edson de Santos. Muita calma, né? Hoje não temos mais direita, apenas esquerda. Eu acho que a gente tem nem esquerda e direita, viu? Com todo respeito. E os meios de comunicação estão corrompidos pelo atual governo, além da censura que logo alcançará a internet. Obrigado pelo seu e-mail, Edson. A gente leu aqui, a gente não censura e-mail. A gente lê com todo respeito, com todo carinho. O Dirceu Cardoso, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda. Dizendo o seguinte, ouvindo vocês falando sobre corrupção, me lembrei de Zaqueu.
que eu acho que é um modelo impressionante de conversão. Extraordinário. Figuraça, né? Independentemente do passado, da história de roubos e corrupção da pessoa, quando ele se volta para Jesus e o amor de Deus atinge seu coração, o primeiro sinal de transformação é o olhar para o próximo. Show de bola. E também meter a mão no bolso, né? Dele repartir, mesmo. né? Repartir. Devolver. Levi, obrigado, cara, pela sua acabar, presença Daniel. aqui. Ó, estamos com 61 minutos, o Daniel falou. Passamos 1 hora, falamos um pouquinho sobre marchar, sobre caminhar, peregrinar. A gente vai continuar caminhando e peregrinando, Sim. com a graça de Deus. O meu encorajamento é segue Jesus, por onde ele for. Segue Jesus com outros que andam com ele. Isso. Não ande sozinho. Né? Exatamente. Não dá para andar com Jesus sem gente do nosso lado. É bom andar com você, Levi. Muito bom, meu Apesar de irmão, você. muito A bom. gente mora em Perdizes, a gente é vizinho, a gente não se fala A tanto. gente não se Quando esbarra. você morava em Santo André, a gente se Falava via mais, né? é verdade. Percebe? Esse é um Obrigado, pecado cara. nosso. Meu. Bom ter você aqui. Obrigado. Um beijo, Levi. obrigado. Povo, Obrigado. até a próxima. Ó, quinta-feira que vem, dia 27, não vai ter papo, porque Ao o Dani vivo. estará trabalhando fora de São Paulo. Não vai ter ao vivo, mas talvez a gente deixe uma coisa gravada para ficar aí. Aham. Brega, valeu. Valeu. Valeu, Daniel. Valeu, Valeu, Levi. Fernando. Valeu. Tchau.